Fala galera, professor Rian Gerais na área. Vamos resolver mais uma questão de língua portuguesa, intensificar esse estudo. Hoje, questãozinha da FCC, Fundação Carlos Chagas. Galera que está se preparando para a prova do TJ, dá uma olhadinha, porque é assunto tradicional nessa banca. Questão de colocação pronominal, utilização de pronomes oblíquos. Dá uma olhadinha, vai. A substituição do termo grifado por um pronome com as necessárias alterações foi efetuada de modo incorreto em eu quero a errada. Eu tenho 5 opções, em 4 delas eu fiz a substituição do termo de maneira correta, uma está errada. Vamos lembrar do seguinte, se eu estou utilizando colocação pronominal, eu estou substituindo os termos destacados por pronomes oblíquos átomos, pronomes pessoais oblíquos átomos. O que acontece, galera? Eu tenho os seguintes pronomes. O, a, os, as, representando o quê? Vai. Ele, ela, eles e elas. Além dos pronomes lhe e lhes, representando o quê? Vai. A ele, a ela, a eles, a elas. Qual é a regra? Vai. Sempre que eu tiver, vou jogar no quadro, para vocês aproveitarem. Vai. O, a, os, as, representando o quê? Vai. Ele, ela, eles, elas. Eles sempre serão objetos o quê? Diretos. Já lhe e lhes, representando a ele, a ela, a eles, a elas, são objetos o quê? Indiretos. Isso já ajuda a beça. Por quê? Dá uma olhadinha, vai. Fazer o novo. Quem faz alguma coisa. Fazer é um verbo transitivo direto. Se eu vou fazer o novo, eu vou fazer ele. Se eu tenho um objeto direto, eu tenho que jogar a ideia representando ele, que é o quê? O pronome o. Nesse caso, o que acontece? Fazer mais o, tem um detalhe que é o seguinte. O verbo fazer termina em R. E existe uma regra que diz, quando eu tiver as formas terminadas em R, S ou Z, formas verbais com essas terminações, ao se unirem os pronomes o, a, os, as, essas formas verbais vão cair e os pronomes o, a, os, as vão se tornar o quê? Vai, lo, lá, los, las. Então, o que acontece? Fazer, cai o R e o O de novo vira o quê? Lo, fazê-lo. Certo ou errado, gente? Certo. Eu quero a incorreta. Um detalhe. Por que apareceu o acento circunflexo, se anteriormente não havia? Porque quando eu falo fazê-lo, a forma fazer, nesse caso, é uma forma oxítona terminada em E. E você sabe que as oxítonas terminadas em A, E e O devem ser acentuadas. Está aqui a acentuação circunflexo, o E fechado. Letra B, não é a resposta à letra A, eu quero a incorreta. A, B. Revela uma nova beleza. Quem revela, revela alguma coisa. O verbo revelar é transitivo o quê? Direto. Uma nova beleza é um complemento sem preposição, é objeto direto. Termo feminino revela ela. Qual é o pronome que exerce o papel de complemento referindo à ideia de ela? O a revela uma nova beleza, ele a revela ou revela. Tranquilo? Substituição, sem problema, sem erro nenhum. Letra C. Usar objetos do cotidiano. Exatamente a mesma história da letra A. Verbo terminado em R. Os objetos do cotidiano, objeto direto, porque é o complemento sem a preposição. Referente a os objetos, eles, o pronome os. Usar, cai o R, usá-los, oxítona terminada em A acentuada, e o los assumindo o papel do os. Afirmativa correta não é a resposta, porque eu quero a incorreta. Os que tomaram esse rumo. Tomaram alguma coisa, quem toma alguma coisa, verbo transitivo direto. Esse rumo, objeto direto, qual é o pronome? Esse rumo, ele, pronome o. Então, os que tomaram, opa. Percebam que ele botou aqui no lugar desse rumo o lhe. Você sabe que o lhe é um objeto o quê? Indireto. Já o verbo tomar é transitivo direto. Gente, o que acontece? Os que tomaram a ele, não. Nesse caso, como esse rumo é ele, objeto direto, qual o pronome? O. Então, deveria ser os que o tomaram e não lhe tomaram. A resposta é letra D de dado. Ficou claro isso, gente? Só para confirmar a letra E. Facilitaram a ida da pessoa ao campo. Facilitaram, verbo terminado em M. A ida das pessoas, não é ela a ida? Pronome a. Nesse caso, facilitaram mais o a, por ser terminado em M. Sempre que eu tiver terminação nasal de um verbo, os pronomes o, a, os, as tornam-se no, na, nos, nas, facilitaram-na, sem problema algum. Ficou claro isso, gente? Colocação pronominal, utilização de pronomes em relação aos verbos. Nesse caso, substituição dos pronomes, exercendo o papel de complemento dos verbos de forma adequada. O lhe, objeto indireto, não pode completar um verbo transitivo direto. Ficou claro, gente? Bom, mais uma questãozinha fácil, questão de FCC,
prova da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É importante que vocês intensifiquem assunto tradicional. Não deem mole, porque essa questão é fácil. Uma galera vai acertar, você vai estar no meio deles, tá ok? Gente, grande abraço, até o próximo encontro.